Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e essa aqui é mais uma aula de capacitação de Excel para a quarentena do coronavírus. Então, vou te pedir um favor, se inscreve no canal, toca o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá legal? E bora lá, sem perder tempo, para mais uma aula de Excel. O assunto da aula que eu pensei em fazer, estava fuçando um pouco aqui, achei um site muito interessante sobre o coronavírus, né? Para a gente ficar vendo aí agora essa disputa de opiniões, né? A curva tá achatada, a curva não tá achatada. E aí eu falei assim, bom, aí eu tava fuçando e eu vi que eles têm os dados em Excel, né? Eles, na verdade, é o que eu vou mostrar, né? E aí eu, cadê meu navegador aqui? O Chrome. Deixa eu mostrar para vocês aonde eu tirei. Dá para tirar mais um monte de coisa. Então é um site, para variar, site gringo, né? Apesar que deve ter alguma coisa no IBGE, tem que dar uma procurada em português. Mas ele é um site, chama-se o Nosso Mundo em Dados.org, né? Ainda é uma organização, quer dizer, os caras só cuidam disso. E aí você tem esses gráficos assim, bem que a gente fica vendo, né? Eu acompanho muito o Ricardo Amorim, esses economistas. Então, por exemplo, aqui está um mundão. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, eu vou colocar aqui o Brasilzão. Vamos colocar. O Ale não está aqui, depois ele vê o vídeo lá de Portugal. Vou botar os Estados Unidos aqui. Vou tirar o mundo, para não distorcer a curva, né? Para não ficar uma curva muito grande. Então tá aqui, né? Ó, Estados Unidos, né? É o gráfico das Olimpíadas, infelizmente não, né? Disparado. Então tá aqui deixa eu ver se ele tem o dia da informação. 17 de abril, ó. 33 mil casos, o Brasil 1920, Portugal com 600 casos, né? E ele ainda tem uma possibilidade aqui de você voltar no tempo, ó, ou dar um zoom, um recorte mais atualizado, ó, muito legal. E tem mais informações aqui para baixo. Essa aqui é uma curva que o Ricardo Amorim vira e mexe, ele coloca lá no LinkedIn dele. E eu acho que essa curva aqui é a que, de repente, preocuparia um pouco mais, né? Que a gente vê que o Brasil não está tão bem assim, né? Tem outros países, claro, mais críticos, a Itália que já começando a estabilizar, e o Brasilzão ali no meio. Então, e vocês veem aqui, ó, a dica é essa, né? A gente tem o gráfico e você tem a, as informações, né? Os dados aqui, ó. Então, por exemplo, esse daqui. É só fazer o download, só clicar aqui. Então, esse daqui também, se eu quisesse fazer esse gráfico, eu venho aqui no Data e confirmo. E deve ter algum jeito também de vincular, né? Eu já baixei essas informações e... Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ok. E aí a gente tem uma oportunidade de fazer várias coisas com um arquivo desse, né? Então, se vocês... Eu não destaquei lá no site, mas os dados vão ser baixados em arquivos CSV. O arquivo CSV são aqueles separados por vírgula. E aí o Excel ele abre direto um arquivo desse. Então tem dois caminhos que a gente pode seguir. O primeiro deles é esse daqui que eu já abri direto no Excel, porque até o, o Explorer me permite isso. Então eu baixei o arquivo, mando abrir, o Excel já reconhece. Só que ele vai abrir dessa maneira, né? E eu sei que as vírgulas são os meus elementos de separação. Então eu vou pegar essa coluna inteira aqui, ó. Vou vir aqui no menu dados e vou dar um texto para colunas neles. E aqui eu vou usar esse campo delimitado, porque o campo delimitado ele vai usar um caractere como vírgulas ou tabulações, tá vendo? Para separar cada campo. Eu também poderia usar o largura fixa, não dá para usar nesse caso, quando eu quero quebrar
num determinado ponto do meu texto, né? Então, vou botar o delimitado aqui. E aí eu vou botar a vírgula. Posso até deixar a tabulação, se quiser tirar para ser mais preciso, né? E aí eu já estou vendo uma prévia aqui do que está me mostrando, do que vai sair, né? De informação. Tá vendo que tem uma coluna que está meio vazia. Vou dar um concluir aqui. Olha, ele já quebrou a informação para mim, né? Já vou ter o cuidado de congelar essa linha de cima, ó, exibir, congelar painéis na linha superior, a gente viu na outra aula. Vou tomar o cuidado já de formatar como tabela. Essa é a minha tabela, vamos botar uma tabela de outra cor aqui para a gente mudar um pouco. Avisando que lá em cima, ó, é meu cabeçalho, ele já não estava reconhecendo, se eu ia poder me dar algum probleminha. E tá aqui, né, ó, uma tabela de 13.111 linhas, né? Tudo quanto é data aqui. Aqui a gente tem um outro jeito de trabalhar, vamos ver como a gente vai fazer isso. E aí o número de mortes, né? Deixa eu ver como é que tá essa coluna aqui. Ó, coluna com muita informação, né? Então, ele reconhece as datas, por exemplo, dessa maneira aqui. Como que a gente poderia trabalhar isso em português? Porque isso aqui, na verdade, é um texto, né, gente? A gente tem visto nas outras aulas aí que tem um texto que está alinhado à esquerda, né? Como que eu sei isso? Eu não tenho alinhamento nenhum selecionado, ó, e ele está à esquerda. Então, só que eu tenho um pepino aqui, que é o mês que está em inglês. Então, vai dar um pouco mais de trabalho, deixa assim por enquanto. Porque a gente teria que tirar, tem como tirar o ano, o dia, né? Mas o mês ele vai ficar meio problemático, a não ser que a gente possa fazer o seguinte. A gente pode fazer uma tabelinha auxiliar aqui, ó, né? Meses, ó. Então, eu vou botar aqui o inglês e o português. Então eu sei que está em um Jan lá, que está tudo certo. Eu vou ter February, vou ter março, vou ter o abril que vai estar em April, vou ter o May, vou ter o junho, vou ter julho, vou ter agosto, vou ter setembro, vou ter outubro, novembro, e dezembro, tá? E aqui eu posso já colocar o português dessa maneira, ó. O Excel ele tem algumas listas prontas e uma delas é a lista de meses. Então se eu escrevo se eu tivesse escrito janeiro, ele faria isso para mim, né? Eu posso também, talvez de uma maneira mais prática, fazer o numeral aqui, né? Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. Ó. Então, mês 1, mês 2, mesma coisa. Ó. Eu fiz uma diferença e ele coloca para mim. Então, o que a gente vai aprontar aqui, galera? Vamos botar duas colunas aqui. Inserir, ó, colunas. Eu vou trazer o ano e vou trazer o mês. Aqui a gente vai ter que ver se uma coluna só já vai ser suficiente. O ano eu vou tirar dessas datas. A gente viu uma aula sobre funções de texto, né? Ele não está centralizando para mim? Isso. Então eu vou tirar o ano, são os 4 últimos caracteres dessa minha sequência de texto. Quando eu olho para eles, eu falo assim, bom, esses caracteres estão à direita do meu texto, né? Que os últimos caracteres sempre vão estar à direita. Então, função direita desse texto, quantos caracteres eu quero tirar? 4 caracteres.
E aí, como estava formatado como tabela, que é esse comandinho que eu fiz antes, ele já fez o trabalhinho para mim. Se eu quiser ser mais metódico, a função direita ela é uma função de texto. Então, se eu tirar o alinhamento, olha lá, ele está alinhado como texto. Que a princípio não deve me dar nenhum problema. Mas eu posso, para garantir, usar antes da função direita. Então eu estou aqui, ó, na primeira célula, como se eu estivesse escrevendo de novo, né? E entre o igual e a função direita, eu vou escrever uma função chamada valor. A função valor, ela converte uma cadeia de texto que representa um número em um número. Então eu sei que aquele texto 2019 que está ali atrás, na verdade ele pode ser um número. E aí eu vou clicar, ó, ele já expandiu para mim, ó, estou conferindo aqui. Então agora se eu tirar a formatação, ó, ele já está à esquerda, o que me já me basta. Bom, vamos fazer agora um desafio aqui. Por que eu fiz uma tabela de meses, né, para fazer aqui um mês? Porque eu quero fazer um PROQV, né? Eu quero procurar o December aqui e trazer agora, na verdade eu já quero trazer esse numeral, tá? Poderia também trazer o Jan brasileiro ali, né? Na verdade eu posso até trazer o Jan brasileiro. Talvez eu faça isso. Não vou trazer, vou trazer o numeral. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer um esquema, eu vou tirar os 3 caracteres, né? Ó, todos os meses, vamos dar uma conferida. Ó. Todos os meses são só 3 letras. Ó, o abril que eu tinha colocado. Então eu vou tirar os 3 caracteres do início do texto. Então eu vou usar a função esquerda, né? Porque eles estão à esquerda desse meu texto aqui. Ó, esse texto, 3 caracteres. E aí ele já extraiu. Ó, eu não tinha preparado nada antes, tá? Só para avisar aí. Estou fazendo aqui na raça. Então, esse é o meu termo que eu quero procurar. Eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou fazer um PROQV cujo valor procurado, né? Porque qual é a lógica? Eu poderia pegar esse texto, fazer uma coluna auxiliar aqui mais para a direita e fazer um valor procurado sendo esse valor, porque ele é minha chave, né? Como é que é o PROQV? Os meus valores procurados estão aqui, ó, são a coluna da esquerda, e eu quero trazer uma coluna à direita. Então, eu gosto muito desse tipo de situação. Eu falo, bom, se a célula que eu tinha para apontar, ela tem uma função dentro dela, por que eu não posso usar essa função no lugar? Então, o meu valor procurado vai continuar sendo esquerda daquele bicho estranho. Então tá aqui, ó, valor procurado, até clico, ele me ajuda a identificar. Ponto e vírgula. Matriz tabela. A minha matriz tabela, ela vai ser essa minha tabela auxiliar. Vou dar um F4 aqui, ó, para tomar o cuidado de travar. Então, e eu quero trazer agora a coluna número 3, né? Porque eu quero trazer o numeral. Então, essa é a 1, essa é a 2 e essa é a 3. E eu quero uma procura exata. Eu não quero nada aproximado. Vamos ver se vai dar certo. Bom, muito bom, muito bom. Aqui você até vou mandar para alguns alunos meus essa dica aqui. Então, verifiquem, né, que dentro do PROQV eu consegui usar a função esquerda aqui no valor procurado, né? Porque o valor procurado ele é um texto, né? Então deu muito certo. Ótimo, né? O que nos permite agora, por exemplo, e daria para fazer isso de uma vez só, mas eu vou fazer em 2 etapas para não ficar. Bom, vamos deixar assim por enquanto. Essas colunas que ele criou aqui, ok. Tá, tem umas colunas a mais aqui que eu não entendi para que ele fez. E vamos então agora fazer o nosso gráfico. Então, eu tenho um ano, tenho um mês, tenho as mortes. Vou criar a minha tabela dinâmica. Eu tenho a minha tabela formatada, eu posso vir aqui no menu superior, ó, ferramentas de tabela,
E ele vai dizer, resumir com tabela dinâmica. Ou o ideal, se você não fez isso, né? Você está no menu inserir, tabela dinâmica. Isso é uma outra vantagem de eu ter formatado como tabela. Esse meu campo, esse meu intervalo todo, ele já tem um nome. Então, se essa minha tabela mudar de tamanho, eu não tenho nenhum problema. E vou colocar, obviamente, numa nova planilha, porque agora é muita informação. Isso. Deixa eu tirar eu da frente aqui. Só um minutinho, galera. Enfim. Então, vamos verificar aqui. A gente tem o... Eu quero infelizmente, né? As mortes como somatório. Então, eu já tive... Ah, não, isso aqui é acumulado, né? Alguma coisa diferente disso. E a gente vai ter o ano, o mês. A gente tem alguma coisa com erro lá na frente. A gente pode até dar uma conferida no que está acontecendo. Ó. Então, deixa eu ver aqui. Teve algum valor aqui, ó. Deixa eu ver o que é isso. Ah, isso aqui é só dados sem nada, né? Só uma informação. Tá. Vou limpar meu filtro. Então aqui eu já vou começar a trabalhar sem esse erro. Olha lá. Então 2019 ele só pega do mês 12 para frente, está com 0, então eu posso até desconsiderar. Bom, mas vai ficar legal para o gráfico de repente. E eu tenho aqui esse entity é o país, né? Então meu entity vai entrar aqui na lista, ou eu posso fazer alguma coisa assim. Aí vocês vão ver agora olha lá, no mês 12, os países. Né? Então vai ficando uma tabela, ou eu posso também colocar os países para cá. Ó. Vai ficar uma tabela gigantesca. Vamos inverter então. País para cá, ano e mês na coluna. Ó. Pronto, já virou um relatório mais parrudo, né? E eu estava até dando essa aula semana passada, né? A gente pode vir aqui no design da tabela dinâmica e começar a verificar, bom, esse total geral, subtotais, o layout do relatório eu posso começar a botar em formato de tabela, eu posso mudar a cor, quer ver, tem um mais limpo aqui, olha lá, eu posso tirar minhas linhas de grade, isso, e aí minha tabelinha começa a ficar um pouco mais decente. E também, ó, os meus filtros continuam válidos, tá? Então, verifiquem isso. E, né, o que eu tinha até colocado para vocês lá no título da aula, a gente pode agora criar um gráfico dinâmico e aí vocês vão ver que aí você vai ter que se adaptar, né, com os seus dados. Ó. Ele está me dando uma sugestão, eu posso colocar os gráficos de linha, tá estranho, qualquer país que está ali, gráfico de barra, ó, posso botar um gráfico de barra, esses de coluna que são os que eu mais gosto normalmente. Aqui são os meses, ali é o número. Não é isso que eu quero. Tá. Eu já entendi o que está fazendo. Vamos botar um gráfico de linha por enquanto. E a gente vai ver o que vai fazer. Então, o legal de um gráfico dinâmico, eu vou deixar ele por cima da tabela aqui para a gente ver algumas informações. Ó, percebam que o mês e o ano está aqui, né, como legenda. E os países estão... eu gostaria de inverter isso daqui, né? Deixa eu ver se tem um campo mais rápido. Ó, né?
Então, primeiro que eu já tenho um formatador de gráficos ali em cima, né? Então eu vou alterar linha e coluna para ver o que acontece. Ficou um gráfico muito grande, é isso? É, um gráfico gigantesco. Deixa eu voltar aqui. Isso. Aqui meu computadorzinho que tá reclamando, tá muito lento. Um gráfico super grande, onde a gente dá aula. Aí. Então já começa a ficar aquele gráfico parecido com o que a gente estava vendo antes. Então eu tenho a somatória do número de mortos aqui, né? E aí a gente pode fazer, por exemplo, ó, se ele me permitir, né, trabalhar. Peraí, galera. Isso. Se ele me permitir trabalhar, por exemplo, nas ferramentas de gráfico, ó, na área de design, eu posso. Deixa eu ver se tem algum outro modelo mais interessante, tipo esse. Pronto, já começa a ficar um pouco mais legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui também. Isso. Não, esse aqui tá um pouquinho melhor. E aí eu venho aqui no meu elemento de gráfico e ponho meus rótulos de dados acima, ele vai ficar muito poluído, né? Ele vai colocar todos os rótulos, né? Olha lá. Eu gostaria de colocar só o nome do país, né? Mas ele vai ficar muito... Bom, então nós vamos ter que trabalhar sem os rótulos. E agora, como é um gráfico dinâmico, ó, eu tenho os campos, né, para trabalhar. Mais ou menos aquela mesma escolha que eu fiz, vocês viram fazendo no, no site, né? Então eu vou deixar o Brasil, colocar os Estados Unidos. Opa, eu tinha esquecido, a gente só faz um por vez. Então, vou incluir o Brasil também aqui, ó. Olha lá. Então eu estou comparando, né? Os dois. Eu também poderia, aqui no campo do tirar 2019. Ou na parte de meses, também tirar os primeiros meses do ano, botar só março e abril, tirar esse mês 12 daqui também, e esse erro. E começar dando mais ênfase. Então, claro, ali no site que a gente estava vendo, com certeza eles estão usando alguma outra ferramenta, ou até mesmo um Excel por trás ali, tá? Dentro do. Mas eu tenho quase certeza que não, ali tem algum outro tipo de software. Mas a gente poderia vincular esse nosso Excel a um software. Mas claro que não é esse o nosso objetivo, isso daqui é para você, né, poder trabalhar os dados sem, né, tá dependendo da internet. Então eu baixei os dados e aí eu vou mexendo neles aqui. Depois, não vou fazer isso hoje, a gente pode trabalhar, por exemplo, ó, com essa linha do tempo, tá? Mas como eu ainda não tenho um campo de datas, né? Ele não deixa eu trabalhar. Então eu teria que ir lá na minha tabela
converter isso daqui para datas mesmo agora, de uma maneira em português mesmo. Então, trazer o dia aqui também. E aí a gente vê como é que vai fazer isso. E aí a gente teria uma linha do tempo ali embaixo também, que ele permite colocar, né? E aí a gente fica brincando com aquela barrinha que ele... Mas o que eu queria ensinar vocês era isso, né? A gente consegue, né? Então, selecionar os países aqui, vamos pegar um outro, vou pegar o Chile aqui, que eu tinha visto no mapa do Google que estava pior que o Brasil, na verdade está melhor. Em termos de número de mortes, né? Desculpem, ele está pior que a gente em percentual de mortes, né? Pelo número de habitantes, mas o número de mortes, graças a Deus, ainda é menor. Olha lá. E eu consigo ver também a informação. Então aqui está dando 905, aqui está dando 14.902, né? E os Estados Unidos, 271.434. Beleza, pessoal? Então, é uma aplicação bem legal. Vocês viram quanta coisa a gente fez. Vamos recapitular. A gente primeiro abriu um CSV, um arquivo separado por vírgulas, né? E usamos aqui o comando no menu dados, texto para colunas. O texto para colunas, ele usou esse campo delimitado aqui, né? E aí a gente fez a conversão. Ele já quebrou em colunas para mim o que eu precisava. E aí a gente teve essa dificuldade aqui, ó, de ter um campo chamado de datas, né? Mas que estão de um jeito que não dá para trabalhar, porque o Excel está em português, e mesmo que tivesse em inglês, isso aqui é um texto, não tinha como trabalhar. E aí eu fiz uma tabelinha, né, onde eu pus o texto em inglês, do jeito que está ali, e como seria isso em português. Isso aqui serve para o meu ProQV, né? E aí eu brinquei, né, de tirar o ano, dado que isso daqui, o ano dessas datas está no final do texto e é sempre os últimos 4 caracteres. Opa, 4, 5. Eu fiz um direita deste campo aqui, tirando os 4 caracteres. E aproveitei, como a função direita é uma função para textos, eu usei a função valor para garantir que esse dado aqui venha como valor. E aqui, né, eu usei primeiro uma função chamada esquerda, e eu falei assim, bom, os 3 primeiros caracteres dessa tabela, eles são os meus meses, né? Então, se eu fizesse a função esquerda de 3 caracteres, eu tiraria a palavra dezembro, janeiro, né? Desculpa, isso é só essa abreviatura. E aí, depois que a gente fez, viu que deu certo, eu falei, bom, posso usar isso como um termo, um valor procurado dentro da função ProQV? Testei, né? Usando a minha matriz tabela lá da tabela meses, lembrando do ProQV, que para ele funcionar, o meu valor procurado tem que ser a minha coluna à esquerda do que eu quero trazer. Então, estava aqui os termos em inglês, e eu quis trazer esse numeral que está aqui. E ele fez isso numa boa. Deixa eu dar uma olhada e já trouxe como número para mim, ó, tá vendo? Quando eu tiro o alinhamento, é um dos jeitos de conferir se ele veio como numeral. E esses 2 campos me ajudaram. Aí eu fui lá no inserir, tabela dinâmica, e eu comecei a brincar aqui, ó, de onde colocar os países e tal, né? Ano e mês colocados aqui. Deixa eu mostrar uma outra coisa legal para vocês. E aí, o meu gráfico dinâmico, né, que foi o último passo que a gente fez, ele fica com os campos aqui. Vou só tirar esses filtros aqui, ó, de ano e mês. Vou voltar a mostrar para vocês uma coisa que eu fazia bastante também quando era analista. Vou aumentar a fonte aqui, porque 2019 não está mais aqui, preciso voltar ao mês 12, né? Ó, o bacana de vocês terem campos assim, e isso serve para gráficos normais, sem ser gráfico dinâmico, é que ele já faz essa quebra aqui para vocês, ó.
depois o ano aqui embaixo, depois os meses. Então, conforme essa minha tabela aumentar, ele ia colocar o mês 5, mês 6, e aí o meu ano fica lá embaixo, fica mais sofisticado, tá? É legal de mostrar os dados dessa maneira. Você faz uma coluna do ano, deixa mesclado, e os meses aqui, depois do outro lado os dados que você tem para mostrar. E ele faz o gráfico dessa maneira, ele entende que isso aqui é o eixo X. Uma última dica, você usou, né? Tá aqui como é que fala? O seu gráfico. Você pode então alterar os layouts, alterar as cores e tudo mais. E deixa eu ver onde ele está aqui agora. Mover gráfico, não. Aqui. Como uma boa tabela dinâmica, eu posso ocultar esse meu menu que fica aqui, que ele chama de lista de campos. Ó. Então percebam que eu estou clicado aqui no gráfico, ainda a ferramenta está lá em cima. Por isso que eu sei que ainda é um gráfico dinâmico, mas eu quero ocultar. E esses meus botões que ficam aqui, eu também posso ocultar. Então eu continuo tendo um gráfico dinâmico. Claro que eu não vou conseguir comandar ele por aqui dessa maneira, né? Mas eu fiz uma análise, quero tirar um print, quero jogar isso para o PowerPoint, né? Então eu venho aqui, copio, colo lá no PowerPoint como figura, está pronto o meu gráfico, né? Dica para vocês desenvolverem aí durante o final de semana. Esses gráficos aqui, deixa eu voltar com a lista de campos aqui. Esses números aqui, eles não estão muito bons para você ficar mostrando. Então, todo botão direito, em qualquer lugar do gráfico, então aqui, por exemplo, a legenda, formatar legenda. Eu tenho aqui então esse eixo, formatar o eixo. Olha lá. Eu vou tirar esse campo dinâmico daqui para ficar... Então eu tenho aqui o mínimo, o máximo, tudo mais, né? E aí eu posso, por exemplo, colocar o tipo do número que eu quero. Então eu quero esse número como um número com o separador de milhares sem casas decimais, por exemplo. Olha lá. Começou a ficar um pouco melhor. E tem uma outra dica monstro aqui, para um dado que tem esse, são números em milhares, né? Então eu posso usar um divisor, né? Uma unidade, né? Olha lá. Limpando um pouco a informação. Então eu não estou manipulando minha informação, não estou dividindo meus dados originais por 1000. Eu estou só deixando uma forma de ver um pouco mais limpa, né? Eu poderia, por exemplo, pegar essa minha legenda e colocá-la na parte superior. Está faltando nesse gráfico um título, né? Adicionar elemento do gráfico. Aqui é um lugar que vocês podem explorar demais, tá? Título do gráfico, acima do gráfico. Olha lá. Então, dados Covid-19, para ser mais leve, né? Pronto. Aí meu gráfico já começou a tomar um corpo mais interessante. Beleza, pessoal? Eu até vou salvar. Na verdade, preciso depois salvar como Excel mesmo. Se não me engano, não sei se ele está salvo. E eu vou... Já está lá no nosso arquivo, no nosso Drive, tá? E aí eu subo o vídeo daqui a pouquinho, quero ver se ainda subo ainda hoje, para vocês poderem aí exercitar, né? Então fica a dica aí para vocês poderem aplicar tabela dinâmica e gráfico dinâmico aí num caso real, né? Que um analista aí na indústria farmacêutica, por exemplo, um economista, né? Poderia ter. Tá joia, pessoal? Obrigado de novo aí pela participação. Então, segunda-feira voltamos. Segunda-feira é só emenda de feriado. Então, a gente volta com a aula. E aí, como sempre, se tiverem algum tema, podem trazer mas eu vou continuar explorando aí temas mais interessantes pra gente, tá? Fala, Gu, você abriu o microfone?
Não, não, valeu, obrigadão pelas dicas aí. Até mais. Até, tchau, tchau.